Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos falar a respeito da lei de abuso de autoridade, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em setembro, mas entrou em vigor na última sexta-feira, dia 3, tornando crime uma série de condutas por parte, por exemplo, de policiais, juízes e promotores. E para falar a respeito disso, a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios o advogado especialista em direito criminal, Lucas Laire. Ele que é membro do Instituto de Ciências Penais, mestre em direito penal e professor da PUC Minas. Vou chamá-lo de professor, que imagino que é um ofício que ele deva gostar muito. Bom dia, professor Lucas, bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Pois é, professor, para a gente começar, como dizíamos aqui, a lei foi sancionada pelo presidente em setembro, mas entrou em vigor na última sexta-feira, dia 3 de janeiro. Eu dei aqui um panorama geral do que diz essa lei, mas eu queria que o senhor começasse para a gente explicando o que é efetivamente a lei de abuso de autoridade. Esse projeto, na verdade, ele vem de uma construção, né, desde 2009, foi fruto do segundo pacto republicano, onde se colocou umas diretrizes, inclusive a reformulação, né, o aprimoramento da lei antiga de abuso de autoridade, que é uma lei datada da década de 60, né? A antiga lei que foi revogada, ela era de 65. E de 65 para cá, né, a sociedade brasileira se transformou. A gente, né, saiu de um período militar, a gente entrou numa democracia, tivemos uma Constituição promulgada em 88. As instituições democráticas estão mais fortes. Você tem de lá para cá a criação, por exemplo, do Conselho Nacional da Magistratura, o Conselho Nacional do Ministério Público, as próprias corregedorias das polícias militar, civil, as ouvidorias. Então, toda essa construção exigia um novo diploma legal, né? E esse diploma, ele veio uma série de projetos. O principal deles era um projeto do então deputado Raul Jungmann, que foi ministro da Justiça no governo Temer, no governo anterior, governo do presidente Jair Bolsonaro, e deu uma certa uma taxatividade maior nas condutas de abuso de autoridade. Então, é um avanço para a democracia, para as instituições, fortalece ao contrário de que muita gente pensa, né? O combate à corrupção, o combate à criminalidade vai ficar debilitado. Não, vai fortalecer, né? Justamente para você não ter abusos, você não ter nenhum tipo de mácula, nenhum tipo de vício na responsabilização criminal, porque depois lá para frente poderia anular algum processo, alguma investigação. Então são várias condutas que foram criminalizadas, algumas já eram delitos e tiveram a pena aumentada, não um aumento significativo, igual muita gente quer dizer, mas trouxe um aprimoramento no conjunto das instituições brasileiras. E quais foram os principais pontos que mudaram? Olha, teve uma série de inovações. A gente pode, por exemplo, destacar um cuidado maior, né, com a responsabilização de indivíduos na esfera criminal. O que a gente tinha, por exemplo, que era muito comum e agora essa prática vai ser criminalizada, a antecipação de uma tutela de culpabilidade. O que é isso? Para explicar, né, aí para o nosso ouvinte. Era muito comum, né, no métier policial, na crônica policial, às vezes a apresentação de suspeitos para a imprensa, né? Você tinha, por exemplo, um flagrante, apresentava, a autoridade policial levava esses suspeitos, apresentava isso à imprensa e já antecipava, antes mesmo de finalizar um inquérito policial, de finalizar um relatório, do Ministério Público apresentar uma denúncia, né, e efetivamente acusar aquelas pessoas mediante contraditório e ampla defesa, dessa responsabilidade. E essa conduta, por exemplo, hoje, atualmente, ela é criminalizada. Você não pode fazer um pré-julgamento, um pré-juízo à autoridade policial, no caso. Ela não vai poder mais exibir, né? A gente via isso muito, a exibição de pessoas, às vezes suspeitas ou detidas, como um verdadeiro troféu de recompensa, numa situação vexatória. E a gente nunca se perguntava, a gente como advogado, a gente já viu em inúmeras situações, e se aquela pessoa foi absolvida? E se a vítima, às vezes, por exemplo, cometeu algum erro,
como que fica a vida desse inocente, né? Depois de uma exposição. Então, há um cuidado, e as pessoas têm que entender que essa lei não é para beneficiar uma classe ou beneficiar determinada. Essa lei beneficia todo cidadão. Ninguém está imune a não sofrer um processo criminal ou não sofrer uma investigação. Outro ponto, por exemplo, que merece destaque é a criminalização de vazamentos de conversas, né, obtidas mediante interceptação telefônica e que não estejam no contexto das investigações, né? Porque quando você tem uma autorização de interceptação telefônica, você grava horas, às vezes, de suspeitos. E muitas vezes, daquelas informações obtidas, nenhuma delas são relevantes para a investigação, para aquilo que está se apurando. E a gente tem aí inúmeros casos, né, de vazamentos disso, né, dessas informações, de disposições de pessoas, de terceiros que às vezes não tem nada a ver com a situação, né? Então são novas condutas. Um outro avanço que a gente teve no que diz respeito à defesa, né, principalmente a defesa técnica, o acesso dos autos ao advogado, né? A Constituição brasileira ela consagrou o princípio da ampla defesa, do contraditório. Então o básico do jogo democrático é o seguinte: você está me acusando, eu preciso saber daquilo que eu estou sendo acusado para me poder defender, né? De que provas que tem contra a minha pessoa para me poder dar uma versão sobre determinado fato. E muitas vezes o advogado não tinha acesso. Ele, né? A pessoa era surpreendida com uma acusação, quando constituiu um defensor, o defensor simplesmente não conseguia ter acesso, seja, né, por alguma intercorrência dos órgãos de investigação. Hoje esse acesso é garantido e caso esse acesso seja negado, você tem um instrumento adequado para poder fazer a responsabilização. A própria entrevista do acusado com o seu advogado, né, durante um interrogatório, se o acusado, por exemplo, falar assim, ó, eu não quero prestar as declarações, eu quero exercer o meu direito constitucional ao silêncio, isso está assegurado. Não, eu só vou prestar minhas declarações na presença do meu defensor constituído ou do defensor público, isso está assegurado pela nova lei. Uma série de medidas que, por exemplo, evitavam o excesso, né? Você tem aí o empresário brasileiro, né? As pessoas que estão no comércio sabem muito bem o que eu vou falar agora. Às vezes você tem uma cobrança de uma dívida, Rodrigo, e essa dívida, por exemplo, é de R$10 mil, né? Aí você tem uma ordem de penhora que bloqueia a sua conta toda, acima do, né? Bloqueia, por exemplo, 100 mil, 200 mil, por uma dívida que é pequena, uma dívida totalmente com um valor desproporcional àquele bloqueio. Aí você fica sem pagar o seu fornecedor, você fica sem pagar os restantes, os seus funcionários. Essa conduta agora, né, vai exigir uma maior cautela. Então, se houver algum tipo de bloqueio, uma ordem que seja num valor próximo da dívida e não num valor exagerado, né, um valor genérico e acaba, às vezes, inviabilizando o negócio. Você tem, por exemplo, também um aumento na pena da invasão de domicílio, né? A pena antes era até 6 meses, hoje a pena vai ser de 1 a 4. Então, quando você cumpre mandados de prisão fora da hora, né? Exacerbando ali o texto legal. Novas condutas foram criadas, por exemplo, situações que, pasmem, né? A gente via acontecendo, por exemplo, presos, né, de sexos diferentes na mesma cela. Menores presos com maiores. Então, são coisas inaceitáveis, né? Você teve essas situações e não tinha texto legal para poder responsabilizar ninguém, né? Professor, como é que o senhor analisa e até correlaciona a lei de abuso da autoridade, que o senhor está apontando aí, aquilo que o senhor considera uma série de avanços, com a questão do juiz de garantias, que também foi um outro assunto que gerou muita polêmica agora neste fim de ano, início de ano também? Olha, ambos textos, né? O juiz de garantias, ele veio dentro do projeto anticrime, numa pequena reforma do Código de Processo Penal, mas também veio dotado da gente colocar um limite nesse estado punitivo. O que o juiz de garantias de uma forma assim bastante simplificada para o ouvinte, o leigo, apresentar? Ele é um juiz que vai analisar, né, as provas, determinar essas medidas cautelares
diverso daquele juiz que vai apreciar essas provas. Então, que você tem um aprimoramento do sistema penal acusatório, onde você vai ter um juiz que ele vai estar distante da produção de provas. Imagina você sendo um juiz, Rodrigo. A Thalita vai ser uma outra juíza que ela vai julgar essas provas. Vocês não vão ter nenhum tipo de relação, nenhum tipo de contato. Você vai deferir medidas cautelares, por exemplo, como prisão, como uma interceptação telefônica, né? Acompanhar toda a instrução do processo. Essas provas produzidas, você não vai julgar as provas que você mesmo já teve um contato com ela, porque se você decretou a prisão de alguém, né, fica já existe um juízo de valor muito ali. Difícil para depois você rever a sua posição. Isso é natural do ser humano, né? Quando você tem um juiz separado do juiz, né, o juiz que vai julgar, aí a gente passa para a magistrada, a Thalita vai ser a magistrada. Ela já vai pegar aquelas provas sem contato, sem um pré-contato com elas. Então, os países da América do Sul, Chile, Uruguai, né, os países onde você tem um sistema mais apurado, você tem essa figura do juiz de garantias. É óbvio que vai demorar ainda a questão da própria implementação, isso, a gente tem um déficit de magistrados grande, o Brasil tem uma população, né, uma demanda muito grande perto da estrutura que o judiciário pode oferecer, mas é uma garantia. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente já tem uma estrutura mais ou menos semelhante com a vara de inquéritos, né? Você tem a vara de inquéritos, depois quando é oferecida uma denúncia, o processo é distribuído para uma vara criminal. Isso já dá uma logística para você poder implementar, mas é uma medida de avanço, é uma medida que vai possibilitar uma maior segurança jurídica das decisões, evitar erros judiciais, né? Evitar um arbítrio e um abuso por parte desse poder estatal com o cidadão. As novas regras, né, essa da lei de abuso de autoridade é tida até então como a principal derrota da Operação Lava Jato, tanto no lado político quanto no lado jurídico. O senhor concorda com isso? Não, eu não concordo. A lei nova, ela é bastante clara ao dizer que não há criminalização de interpretações, né? Você pode ter análise de fatos, análise de provas diferente, e isso não está criminalizado. O que está criminalizado é o abuso, né? Por exemplo, vazamento de informações, vazamento de interceptações telefônicas para a imprensa, obstrução da justiça. Se você tem qualquer tipo de operação, seja ela deflagrada pelo Ministério Público, como é a Lava Jato, ou qualquer outra operação realizada pela polícia, o mínimo que se espera da atuação do Estado é que ele haja de acordo com a lei, né? Então, quando você tem um abuso de autoridade, é porque aquele agente estatal não está agindo de acordo com a lei, usando, por exemplo, prova ilícita, né? Utilizando, vou dar um exemplo aqui de prova ilícita, uma interceptação telefônica que passa dos limites do mandato, que extrapole o prazo, né, determinado pelo magistrado, né? A autorização está lá para 30 dias e 15 dias, e a pessoa fica sendo interceptada por mais de um ano. Isso aí claramente um abuso de autoridade. Essa prova é ilícita, essa prova não pode ser utilizada no processo. Uma confissão mediante uma tortura, por exemplo, né? Um suspeito que às vezes foi privado dos seus direitos fundamentais, como, por exemplo, básico, você comunicar a prisão à autoridade judiciária. Isso está criminalizado na lei. Então, por exemplo, se você teve hoje uma prisão, a pessoa foi presa em flagrante, ela tem um prazo para essa prisão ser comunicada aos familiares, ao defensor, ao juiz, para até saber se essa prisão obedece os critérios do flagrante. Então, não como diz, o desconhecimento leva a essas suposições. Esse projeto, né, essa reforma da lei de abuso de autoridade, já estava tramitando no Congresso, né, já estava sendo tratado em 2009, né? Era uma comissão de juristas, inclusive o falecido ministro Teori Savassi já integrava essa comissão de juristas em 2009, antes mesmo de qualquer menção à Operação Lava Jato, qualquer escândalo de corrupção que tenha tomado uma grande proporção, né?
Não foi, eu não acredito que seja derrota de setor A ou de setor B, né, no campo político, mas sim uma vitória das instituições que vão ser aprimoradas. É interessante para o policial, para o membro do Ministério Público, para o próprio magistrado, que o processo chegue, né, sem vício, sem mácula, até porque para efetivar aquela punição, se realmente foi culpado, se aquela pessoa, né, merece aquela punição, que não tenha dúvida sobre a lisura desse processo e que ele não possa ser anulado posteriormente. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas também objetivas. Combinado? Combinado. Para começar, abuso de autoridade. No bate-pronto. O que é o abuso de autoridade? A sua opinião. Quando você tem várias condutas, né? A lei vai definir várias condutas, mas o principal é quando o agente público, né, ele deixa de observar a lei. A lei ela define claramente os limites de atuação dos membros do Ministério Público, das polícias, do Judiciário, e quando o agente público atua, né, seja privilegiando um interesse pessoal, seja atuando de forma descompasso com essa lei, naturalmente você vai ter um tipo de abuso de autoridade. Justiça no Brasil. Olha, a justiça no Brasil, por várias vezes a gente vê ela sendo criticada, mas a gente tem um esforço muito grande, né? Os próprios tribunais estão fazendo isso, investindo em pessoal, investindo no processo eletrônico, que vai dar uma maior celeridade, que é a grande crítica, né, que a gente ouve como profissional, como até professor, porque a justiça é tão demorada, né? A estrutura nossa ainda é deficitária perto da demanda, mas ela está em constante aprimoramento. Eu sou bastante otimista com a nossa perspectiva de prestação jurisdicional. Punitivistas ou garantistas? Olha, o garantismo ele se resume ao constitucionalismo. A nossa Constituição, ela traz uma série de garantias fundamentais, onde você, apenas seguindo a Constituição, ou seja, seguindo a legalidade, você vai se revelar garantista, né? A interpretação punitivista é você querer passar por cima daquilo que já está estabelecido pela Constituição. Justiça, impunidade no Brasil. Um outro grande problema da impunidade está atrelado a essa demora, né? A gente tem aí a criação de novas varas, a criação, por exemplo, agora de novos tribunais de júris, o mutirão, por exemplo, da questão do feminicídio. Então são ações pontuais que estão diminuindo essa sensação de impunidade, que às vezes a gente, né, vê, mas quem está dentro do Poder Judiciário, quem está acompanhando, a gente vê claramente os avanços, tanto no texto legal como os avanços estruturais, criação de novas comarcas, modernização dos fóruns. A gente vê isso acontecendo para ter essa sensação de impunidade minimizada. Lucas Laire, ele é advogado especialista em direito criminal, também membro do Instituto de Ciências Penais, mestre em direito penal e professor da PUC Minas, nosso convidado de hoje, falando sobre a lei de abuso de autoridade aqui no Café com Política. E gostaria de agradecer, foi um prazer recebê-lo aqui hoje, professor. É um prazer a todos, boa semana para todos os ouvintes da Rádio Super. Muito obrigado.